E aí galera, para quem não me conhece, eu sou Yuro Assunção, sou advogado da União, aprovado no último concurso da AGU, né, que foi realizado aí em meados de 2012, pegou um pouco o início de 2013 também. Desde então, desde a aprovação exerço o cargo, moro aqui em Brasília, e conforme havia prometido aí, vou gravar aqui uma série de pequenos vídeos apontando aí o que, no meu entender, claro, são pontos relevantes na preparação para a prova discursiva, para a segunda etapa da AGU. Vou tentar ser conciso o máximo possível, então vou trabalhar para que nenhum dos vídeos alcance mais do que 10 minutos, tá? Até para que não fique muito cansativo para quem se propõe a assistir. Em primeiro lugar, eu quero já dar os parabéns para quem fez uma boa prova objetiva. É um concurso que, em termos numéricos, é o mais concorrido do Brasil, sim. São 20 e tantos mil fazendo a prova, né? Nem em provas de magistratura você vê isso, em provas do MPF também não. Claro que eu não estou falando aqui que a concorrência é mais qualificada, mas em termos numéricos absolutos é sim o concurso mais concorrido do Brasil, tá? Voltando ao ponto, eu queria já parabenizar. É claro que na prova objetiva, também por conta desse grande número de pessoas fazendo a prova, né? Muitas vezes um detalhe, uma questão que às vezes você não leu direito, leu muito rápido, ou errou na hora de passar o gabarito, pode aí fazer uma diferença aí de dezenas, às vezes várias dezenas de posições, e até mesmo fazer a diferença entre você ir ou não fazer a segunda fase, né, dependendo das anulações. Para quem não está nessa zona de incerteza, e mesmo para quem está nessa zona e decidiu se preparar e aguardar aí o resultado das anulações, eu quero dizer o seguinte: vocês vão agora fazer o que eu considero a fase mais decisiva do concurso. E por que eu falo isso? Ah, a prova discursiva da AGU vale 3 vezes mais do que a prova objetiva da AGU. E vale também 3 vezes mais do que a prova oral da AGU em termos de pontuação absoluta, né? A prova de títulos não é tão importante. Mas a prova discursiva, ela é a última prova que é igual para todo mundo, né? Na hora da prova oral, os que chegarem na prova oral, vai haver o sorteio com base na ordem alfabética dos nomes. Então a prova não é igual para todo mundo, a prova é igual para cada grupo que é sorteado lá na hora da prova. De forma que essa é a última chance, vamos dizer assim, de você ser avaliado de forma isonômica frente à totalidade dos candidatos. Então é importante estar bem preparado, fazer uma excelente prova, uma excelente pontuação, porque já agora começam a se esboçar os aprovados, claro, os que vão passar já dentro das vagas, os que vão passar próximo das vagas, e assim por diante. Claro que na prova oral pode haver reviravoltas, geralmente há, mas existe o fato alha lá, né? Aqui não tanto, porque a prova é igual para todo mundo. Certo. Feita essa consideração, o que é que, na minha opinião, é importante ser dito sobre essa prova oral, sobre a preparação para essa prova oral? Em primeiro lugar, uma pergunta que ninguém me fez, mas inconscientemente todo mundo tem essa pergunta guardada aí dentro de si: qual é o caminho das pedras? É, qual é a fórmula mágica aí? O que é que eu tenho que fazer para conseguir uma boa nota? Obviamente que não existe uma resposta positiva para esse questionamento, né? Não existe uma fórmula mágica para uma boa nota nessas provas discursivas. O que obviamente existe são coisas que você deve estar fazendo para poder sonhar em tirar uma boa nota e conseguir uma boa classificação, por consequência, nessa prova discursiva. Dentre as várias coisas que são importantes de serem feitas, vamos dizer assim, eu destacaria em primeiro lugar, claro, a leitura exaustiva dos informativos é importantíssima. É importante que você esteja em dia acompanhando ah, religiosamente os informativos do STJ, que vem sendo muito cobrados, né? E claro, do STF, então nem se fala, porque é a nossa corte maior. Mas além desse estudo básico, de estar lendo os informativos puros, vamos dizer assim, de estar lendo também o Dizer o Direito,
que hoje em dia todo mundo lê, material excelente, é importante que agora você dê um enfoque diferente a esse estudo jurisprudencial, tá? É, é importante que você agora tente utilizar vamos dizer, uma lupa imaginária e todos os julgados que você se debruçar aí no seu estudo, você tem que procurar avaliar se existe subjacente ao assunto que é objeto daquele julgado, noticiado no informativo, ou às vezes até no site de notícias dos tribunais superiores, se existe aí subjacente a esses julgados o tal do interesse federal, o interesse da União. E aí eu falo essa análise, esse filtro tem que ser feito tanto em relação à questão da competência legislativa da União, quanto também em relação às competências administrativas, ou até mesmo de casos de grande interesse, de grande repercussão aos cofres públicos da União. Então, claro, aqui é só um exemplo, mas quem acompanha os informativos do STF sabe que quase toda semana sai um julgado do STF analisando, por exemplo, se uma lei estadual editada por determinado Estado-membro, que versa sobre determinada matéria, é ou não constitucional à luz da repartição de competências legislativas delineada lá pela nossa Constituição. Exemplo clássico é o que veio aqui na minha cabeça nesses minutos, o das telecomunicações, né? que é matéria de legislação, que é matéria cuja competência legislativa privativa para tratar é da União. Então, se o Estado vai lá e edita uma norma sobre telecomunicações, fatalmente, via de regra, o Supremo vai declarar essa norma inconstitucional, salvo quando ele arruma fundamentos diversos, né? Às vezes ele faz isso. Mas é importante você estudar, então, essa casuística, tá? Quem já viu a prova do concurso anterior, viu que foi exatamente isso que foi cobrado no parecer da gente, por exemplo. Era uma norma referente ao processo penal, se um Estado-membro poderia editar uma norma, uma lei, que priorizasse os procedimentos de apuração de comissões parlamentares de inquérito frente a inquéritos normais, se isso seria constitucional, e não era, porque a competência legislativa privativa para tratar de processo penal é da União. Então, quem tinha o conhecimento desse julgado, com certeza fez um bom parecer, tá? Então, qual seria uma boa estratégia, na minha concepção, para alcançar esse olhar cirúrgico, vamos dizer assim, para aferir o interesse federal em determinados julgados? Primeiramente, o que eu acho mais importante, busque pessoas que estão estudando para esse concurso também, que foram aprovadas na fase objetiva, já sabem que vão fazer a discursiva e estão aí se preparando. Se você não tem a convivência física com essas pessoas, faça um grupo de WhatsApp, vá atrás no Correio Web, mas é importante juntar o máximo possível de pessoas, porque quanto mais lupas, vamos dizer assim, você tiver sobre a análise desses julgados recentes, e aí, claro, todos os de 2015 e talvez uma parte aí do último semestre de 2014, considerando que a prova vai ser realizada no início de 2016. Então, quanto mais pessoas eu tiver tentando pescar, é quase que achar uma agulha no palheiro, né? Mas quanto mais pessoas eu tiver nessa missão, maior é a possibilidade de alguém efetivamente vir a acertar os julgados que vão vir a ser cobrados nas provas discursivas, e isso, claro, vai reverter em prol de todo mundo que está nesse grupo de estudos, vamos dizer assim, ou como quer que você chame isso. Ponto. Outra coisa importante nesse primeiro vídeo diz respeito à questão da prática. A prática é importante para essa segunda fase da AGU. Então, primeira coisa, é essencial fazer um curso desses de peças, ou essas atas que a gente tem por aí. Olha, isso depende de você, porque se você não teve uma vivência prática, nunca estagiou num órgão da AGU propriamente, ou de advocacia pública, ou nunca fez essas atas quando no período pré-edital, né, que é o ideal, que você faça essa preparação já desde antes. Se você não tem isso até agora, é importante que você busque. Se você, por exemplo, também não tem uma prática da advocacia mesmo, particular, privada, como queira chamar,
é importante que você adquira de alguma forma esse substrato prático, principalmente lá numa das provas da P2, né? Então, se você não tem isso hoje, não tem essa prática, nunca estagiou em órgão de advocacia pública, não fez atas até hoje, corra atrás disso. É importante que você corra atrás disso, porque pode ser um fator determinante na aprovação. Estude os aspectos formais de todas as peças, busque treinar o máximo que você puder, a questão do cabimento de cada peça, em cada caso. É importante que você estude isso de forma exaustiva, mas se você já tem isso, por outro lado, não se preocupe tanto com isso. Se você já tem isso, faça uma revisão, claro, dos aspectos formais, mas se preocupe em revisar muito o conteúdo e, que eu considero também de suma importância, não só saber os julgados que envolvem esse ramo quase que autônomo, né, do processo civil, que é o direito processual público, que alguns falam, mas ter uma noção da aplicação prática disso. Procure livros que condensem os julgados referentes ao poder público em juízo e busque transferir isso para as suas peças no dia que você for fazer a peça prática, principalmente, né? Tá bom, por enquanto é isso, não quero que o vídeo fique muito extenso. Em breve eu vou gravar outro vídeo com outras considerações e a gente vai se falando aí, tá, gente? Até mais.